Existe um momento silencioso, quase imperceptível, em que tudo muda dentro de você. Não é quando ele vai embora. É antes disso. É quando você começa a perceber que algo está diferente, que a forma como ele te olha já não carrega a mesma intensidade, que as palavras dele se tornaram mais curtas, mais distantes. E então surgem as perguntas que ninguém responde. Por que ele se afastou sem explicação? Por que ele não demonstra o que sente, mesmo quando tudo parecia tão real? E no fundo, existe uma dor ainda mais profunda, aquela sensação silenciosa de não ter sido suficiente, como se de alguma forma você tivesse feito tudo certo e mesmo assim não foi escolhida da forma que merecia. E é nesse espaço vazio que nasce o desejo mais verdadeiro: ser valorizada, ser desejada, ser vista como alguém que não pode ser facilmente esquecida. Porque no fundo, o que você queria nunca foi correr atrás, mas sim ser alguém que ele não consegue ignorar. Mas existe algo ainda mais profundo acontecendo dentro de você, algo que talvez você nunca tenha colocado em palavras. Um desejo oculto, quase secreto. O desejo de ser única na vida dele, de ocupar um espaço que nenhuma outra mulher conseguiu ocupar, de ser lembrada mesmo no silêncio, mesmo na ausência, mesmo quando você decide não dizer mais nada. Existe também uma vontade silenciosa de ter controle emocional da situação, não no sentido de manipular, mas de não se perder, de não depender das atitudes dele para se sentir inteira. E, acima de tudo, existe um anseio por algo que vai além do superficial. Uma conexão profunda, intensa, duradoura, algo que não se quebra com o tempo, nem com o silêncio, nem com o orgulho. E é exatamente aqui que nasce uma das perguntas mais silenciosas e mais poderosas que uma mulher pode carregar dentro de si. Uma pergunta que quase ninguém tem coragem de fazer, mas que define tudo. Como fazer ele sentir algo forte por mim, sem eu correr atrás? Como despertar nele um sentimento que não dependa de esforço, de insistência, de cobrança? Porque, no fundo, você já percebeu que quanto mais você tenta, mais ele se afasta. E quanto mais você se entrega, menos ele demonstra. Então existe um ponto invisível, uma virada silenciosa, onde tudo muda, e quando você entende isso, você deixa de ser apenas mais uma na vida dele, e se torna exatamente o tipo de mulher que ele não consegue tirar da mente, mesmo sem saber explicar o porquê. Antes de continuar, deixe seu like para que essa mensagem alcance mais pessoas que também precisam ouvir isso. E inscreva-se no canal para não perder os próximos conteúdos. E me conta aqui nos comentários, de onde você está ouvindo essa mensagem agora? Existe algo que quase ninguém tem coragem de dizer com clareza. E talvez seja exatamente por isso que você nunca ouviu antes. Não se trata de uma frase perfeita, nem de um jogo de mensagens calculadas. Não se trata de esperar o momento certo para responder, nem de fingir desinteresse. Tudo isso são técnicas comuns, superficiais, que até podem funcionar por um instante, mas nunca sustentam um sentimento verdadeiro. O que realmente faz um homem se apaixonar sem perceber está em um nível muito mais profundo. É algo que não pode ser forçado, nem copiado. E quando você entende isso, você começa a perceber que o problema nunca foi o que fazer, mas sim quem você está sendo. Porque existe um tipo de mulher que não corre atrás, não implora atenção, não se molda para caber na expectativa de ninguém. E ainda assim, desperta algo tão intenso no homem que ele não consegue ignorar. Essa é a chamada escassez simbólica, um conceito silencioso, mas extremamente poderoso. Porque não é sobre aprender algo que qualquer uma pode aplicar amanhã. É sobre acessar uma forma de presença que poucas conseguem sustentar. E isso muda completamente o jogo. Quando algo é raro, ele se torna valioso. E quando uma mulher se posiciona de forma autêntica, sem ansiedade, sem necessidade de validação constante,
ela automaticamente se torna diferente de todas as outras. Não porque ela esteja tentando ser especial, mas porque ela não está tentando ser aceita. E é exatamente isso que cria um efeito quase magnético. O homem começa a perceber, mesmo sem entender, que existe algo nela que não pode ser encontrado facilmente. E essa percepção silenciosa começa a gerar curiosidade, depois admiração, e aos poucos um envolvimento emocional que ele não sabe explicar. Agora, pare por um momento e observe com atenção. Quantas vezes você já tentou fazer algo certo para despertar o interesse de alguém? Mandar a mensagem perfeita, agir de forma estratégica, controlar cada detalhe da interação, como se o sentimento dele dependesse disso. Esse é o padrão comum. É o que a maioria faz, mas é exatamente por isso que não funciona no longo prazo, porque tudo que é previsível perde valor, e tudo que é forçado perde autenticidade, e o homem sente isso. Mesmo que ele não saiba explicar com palavras, ele percebe quando algo vem de uma necessidade e não de uma presença verdadeira. E é nesse ponto que muitas mulheres se perdem, porque tentam conquistar alguém, enquanto, na verdade, o que mais atrai é não precisar conquistar. É aqui que entra o verdadeiro posicionamento no jogo emocional. Enquanto muitos conteúdos dizem, mande isso, responda assim, faça aquilo, existe uma abordagem completamente diferente, muito mais poderosa, que diz, torne-se esse tipo de mulher. E isso muda tudo, porque não depende de técnica, depende de identidade. Não depende de esforço, depende de consciência. Quando uma mulher se torna emocionalmente estável, segura de si, conectada com o próprio valor, ela não precisa provar nada. E é exatamente essa ausência de esforço que cria impacto. O homem começa a se sentir diferente perto dela, mais atento, mais envolvido, como se algo nele estivesse sendo despertado sem que ele tenha controle sobre isso. E esse é o ponto onde o arquétipo feminino começa a se revelar. Não é sobre aparência, nem sobre comportamento ensaiado. É sobre uma energia interna, uma forma de existir que carrega mistério, profundidade e presença. Uma mulher assim não entrega tudo de uma vez, mas também não joga jogos. Ela simplesmente é. Isso cria um espaço onde o homem precisa se mover emocionalmente para alcançá-la. Ele começa a pensar mais, a sentir mais, a tentar entender o que existe ali. Porque o que não é totalmente acessível se torna mais interessante. E o que não pode ser facilmente decifrado se torna inesquecível. E é nesse momento que algo começa a acontecer dentro dele. Algo que não segue lógica nem razão. Ele pode até tentar se distrair, se afastar, fingir que não é nada, mas a presença dela continua ali, silenciosa, ocupando espaço na mente dele. Porque ela não foi apenas mais uma interação. Ela foi uma experiência emocional diferente. E isso marca. O homem não se apaixona apenas pelo que vê, ele se apaixona pelo que sente quando está com alguém. E quando uma mulher desperta sensações que ele não encontra em outras, ele começa a se envolver sem perceber, sem planejamento, sem decisão consciente, apenas sentindo. E talvez a maior virada esteja exatamente aqui. Porque quando você entende isso, você para de tentar ser escolhida e começa a se tornar inesquecível. Você para de buscar validação e começa a gerar impacto. E isso não vem de técnicas, nem de estratégias externas. Vem de uma mudança interna profunda, de entender que o poder não está em fazer alguém se apaixonar, mas em se tornar alguém que naturalmente desperta isso. E quando isso acontece, o homem não precisa ser convencido. Ele simplesmente sente. E quando ele sente, não existe argumento, lógica ou resistência que consiga apagar o que foi despertado dentro dele. Mas existe um ponto ainda mais profundo.
quase invisível, onde poucas mulheres conseguem chegar, porque não é apenas sobre ser diferente, é sobre sustentar essa diferença, mesmo quando tudo dentro de você quer voltar ao padrão antigo. É fácil manter a postura quando tudo está bem, mas e quando ele demora a responder? Quando o silêncio aparece? Quando a insegurança tenta falar mais alto? É nesse momento que a maioria quebra o próprio valor e volta a agir por impulso. E é exatamente aí que essa mulher rara se separa das outras, porque ela não reage imediatamente. Ela observa, ela não se desespera, ela se mantém. E essa capacidade de permanecer centrada, mesmo diante da incerteza, cria um impacto silencioso, mas extremamente poderoso na mente dele. Porque quando você não reage como todas as outras reagiriam, você cria um vazio inesperado. E o ser humano não lida bem com o que não entende. O homem começa a perceber que algo está diferente, que você não está disponível da forma previsível, que você não está tentando manter o controle da situação. E isso quebra o padrão mental dele. Porque, no fundo, ele está acostumado com respostas rápidas, com disponibilidade emocional imediata, com mulheres que se explicam, que se justificam, que tentam manter o vínculo a qualquer custo. E quando você simplesmente não entra nesse jogo, ele começa a pensar mais do que deveria, e quanto mais ele pensa, mais você ocupa espaço. E aqui está uma das verdades mais ignoradas. O que cria conexão não é a quantidade de contato, é a intensidade da experiência emocional. Uma única presença marcante pode ter mais impacto do que meses de conversa constante. Porque o cérebro humano grava aquilo que é diferente, aquilo que gera emoção, aquilo que foge do padrão. E quando você se posiciona como essa mulher que não precisa provar nada, você cria exatamente esse tipo de experiência. Ele pode até tentar seguir a vida, se distrair, conhecer outras pessoas. Mas existe algo em você que não se repete. E isso volta, sempre volta. Na forma de lembrança, de comparação, de dúvida. E é nesse retorno silencioso que o sentimento começa a se formar de verdade. Não é imediato, não é explosivo, é gradual. Começa como curiosidade, vira interesse, depois se transforma em algo mais profundo. E o mais curioso é que ele nem percebe quando isso acontece. Ele só começa a notar que pensa em você em momentos aleatórios, que lembra de coisas que você disse, que sente vontade de saber como você está. Isso não veio de esforço seu, veio da ausência dele, veio do espaço que você deixou, porque quando você não ocupa todos os espaços, você permite que ele preencha com a própria mente, e é aí que o vínculo se fortalece. Mas isso só acontece quando existe coerência. Não adianta se afastar por fora e continuar emocionalmente disponível por dentro, porque energia também comunica. Se você some, mas continua esperando, ansiosa, verificando, se perguntando o tempo todo, isso quebra o efeito. Essa mulher rara não apenas age diferente, ela sente diferente. Ela entende que o valor dela não depende da resposta de alguém. E essa compreensão muda completamente a forma como ela se posiciona. Ela não está jogando, ela está vivendo. E isso cria uma autenticidade que não pode ser fingida. E quando um homem entra em contato com essa autenticidade, algo dentro dele responde. Pode ser resistência no começo, pode ser confusão, mas inevitavelmente gera impacto. Porque ele não está lidando com alguém previsível, ele está lidando com alguém que não se encaixa no padrão que ele conhece, e isso ativa algo primitivo, algo ligado à conquista, ao mistério, à descoberta. Ele começa a querer entender, se aproximar, decifrar, não porque você pediu, mas porque você não pediu, não porque você insistiu, mas porque você não insistiu, e no final, tudo se resume a uma virada silenciosa de consciência.
Quando você para de tentar fazer ele sentir e começa a se tornar alguém que naturalmente desperta isso, tudo muda. O controle sai das suas mãos, mas o impacto aumenta. Porque agora não é mais sobre convencer, é sobre provocar. E aquilo que é provocado emocionalmente permanece. Ele pode até tentar ignorar, racionalizar, fugir, mas o que foi sentido não desaparece, porque não veio de uma técnica, veio de algo muito mais profundo, veio da forma como você existe. E talvez seja exatamente isso que você precisava entender hoje, que o poder nunca esteve nas mensagens que você envia, nem nas estratégias que você tenta aplicar, mas na forma como você se posiciona diante de si mesma. Porque quando uma mulher se reconhece, se sustenta e não se abandona para ser escolhida, ela se torna impossível de ser ignorada. E isso muda completamente a dinâmica. Não é mais você tentando fazer ele ficar, é ele tentando entender por que não consegue simplesmente ir embora. Porque o que você despertou nele não foi comum, foi profundo, foi diferente, foi real. E é por isso que muitas vezes o afastamento dele não significa ausência de sentimento, mas excesso. Excesso de impacto, de intensidade, de algo que ele ainda não sabe lidar. Porque nem todo homem está preparado para aquilo que sente quando encontra uma mulher que não se perde por ele. E nesse conflito interno, ele se afasta, pensa, tenta entender, mas no silêncio, algo continua crescendo. Porque quando uma conexão é construída nesse nível, ela não depende de presença constante, ela permanece, mesmo na ausência. E então você começa a perceber algo que antes parecia impossível, que o silêncio também comunica, que a ausência também cria presença, que o não agir, muitas vezes, tem mais força do que qualquer tentativa de controle. E isso não é sobre manipular, é sobre compreender. Compreender que o que realmente conecta duas pessoas não pode ser forçado, só pode ser despertado. E quando é despertado da forma certa, ele continua existindo, mesmo quando ninguém está falando sobre isso. Talvez você ainda pense nele, talvez ainda exista dúvida, talvez uma parte de você queira respostas claras, diretas. Mas a verdade é que nem tudo que é real pode ser explicado com palavras. Algumas conexões são sentidas em silêncio, construídas nos espaços vazios, fortalecidas na ausência. E quando você entende isso, você para de buscar sinais externos e começa a confiar no que você já sentiu, porque aquilo que foi verdadeiro deixa marcas que o tempo não apaga. E no fim, tudo se resume a isso. Quando você se torna essa mulher, inteira, consciente, presente, você não precisa fazer alguém se apaixonar, porque o sentimento nasce naturalmente em quem é capaz de perceber o que existe em você. E quem não percebe, simplesmente não está no mesmo nível de consciência para viver isso. E é exatamente por isso que quando um homem encontra uma mulher assim, ele pode até tentar resistir, mas nunca mais esquece.